É verdade, Odília, e já estamos prontos para conversar com a autora deste tal disparate de glossário, precisamente uma recolha de termos de expressões terceirenses que foi feita, curiosamente, por uma continental que se rendeu à forma de falar da nossa gente. Ana Rita, bem-vinda ao Rádio Clube de Angra. É a pergunta inevitável, como é que surgiu esta ideia? Bom dia, Miguel, e a todos os ouvintes, e obrigada pelo convite. A ideia surgiu por eu ter sido, basicamente, mãe muito tarde de um terceirense, nasceu em Angra em 2018, e a partir daí eu achei importante deixar para ele todas as expressões que eu vinha ouvindo e que desconhecia, exatamente porque sou lisboeta, a minha ascendência é toda alentejana, e eu apaixonei mesmo pelas expressões, fui apontando e às tantas comecei a falar com amigos que achavam piada esta ideia e achei que poderia ter potencial para editar e tive a sorte da Publissor achar o mesmo que eu, pensar da mesma forma e acreditar neste projeto. O que inicialmente então seria um documento familiar, depois passou a ter algum rigor e a Ana foi chegando a outras expressões. Que veículos é que foi utilizando para, de uma expressão que eu via, conseguir depois passar à escrita a explicação devida? Bem, eu começo por agradecer a palavra rigor, porque eu tenho pouco rigor, mas de qualquer forma, basicamente foi ouvindo termos e expressões de toda a gente com quem eu contactava, com quem trabalhava, com quem contactava no dia-a-dia e fui apontando. Então fui acrescentando e às tantas vi que já teria talvez interesse. E enviei para a Publissor e eles acharam piada e resolveram publicar. De qualquer forma, eu também li um livro sério, esse sim, é um livro rigoroso, que é o Dicionário de Falares dos Açores. Recolhi daí também alguns termos. Tive também algumas ideias, apenas porque trata-se de uma ilha diferente, mas do Dicionário Sentimental da Ilha de São Miguel. Embora seja uma coisa diferente, lá está o dicionário sentimental é uma coisa muito mais extensa, este glossário é só isso, é uma coisa sucinta, talvez pela minha base de formação, que é Engenharia Química, eu sou prática e quis coisas muito práticas e pronto, não é propriamente um livro sério, é um livro simpático para as pessoas se rirem e se divertirem e despertar emoções, porque eu acho que isso já está a conseguir. Mas como referiu há pouco no início da nossa conversa, o destinatário inicial era o Gaspar. Claro, para mim continua a ser o maior destinatário, é para ele. Ele agora tem 2 anos e meio, mas daqui a uns tempos vai achar piada, porque alguns termos estão a cair em desuso, sinto isso. Tive a sorte também de conhecer terceirenses já na casa dos 90, que me passaram também alguns termos, isso foi bom. E mesmo os padrinhos do Gaspar estão na casa dos 70. Curiosamente, nós escolhemos uns padrinhos mais velhos que nós, que não é muito comum, e eles também nos têm passado muitas palavras, muitas expressões, e pronto, fica já uma prenda para o Gaspar. Entretanto, os terceirenses estão a achar alguma piada e os continentais também estão a achar muita piada, porque desconheciam tantos termos diferentes do que se usa no continente. Entre as ilhas é que eu penso que são muito comuns. Outras ilhas, de qualquer forma, eu penso que talvez a partir de agora possam surgir mais glossários de outras ilhas. Consegue fazer-se uma distinção, certamente que ela existe, entre os termos que são mais utilizados nas freguesias mais rurais e depois esse glossário também incluirá certamente expressões que não são tão utilizadas nesse meio rural. O meio rural é mais rico em expressões diferentes? Eu acredito que sim, eu acredito, não, sei, por falar aqui com terceirenses, que cada freguesia tem a sua especificidade, nomeadamente a Ribeirinha, que eu sinto que é uma freguesia com expressões únicas ainda hoje e que por vezes não são conhecidas nas outras freguesias, nomeadamente nas cidades, pronto, porque quer a Praia, quer Angra, e fiz questão de incluir também expressões da Ribeirinha. Algumas estão referenciadas como sendo da Ribeirinha, outras nem por isso, porque também são usadas já fora da Ribeirinha, mas sim, e tive a sorte de uma das pessoas que me passou muitas das expressões, a Sónia, também está muito ligada ao meio rural, e sim, agradeço imenso, porque se calhar não iria ouvir nem na Praia, nem em Angra essas expressões, e tive a sorte de contactar tão de perto com ela,
fui apontando termos que eu acho espetaculares. A Ana reside na terceira há cerca de 5 anos, mas já conhecia a terceira. Consegue recordar-se qual foi a primeira palavra que ouviu que lhe chamou assim a atenção e que a fez indagar isto de onde é que vem e o que é que quer dizer? Olha, uma das expressões que eu achei muita piada e já ouvi há algum tempo foi mesmo não ter tarelo. Essa expressão é única. E há muita gente que não tem. Exatamente. Não, e este glossário também se calhar não tem tarelo nenhum, mas eu achei muita piada e foi logo das primeiras que eu apontei, nunca tinha ouvido, e essa é ousada, essa eu duvido que caia em desuso. Sim. É como o tal disparate, também calculo que nunca... Que originou mesmo o título do livrinho. Exatamente, essa aí porque escolhi o tal disparate porque penso que é a expressão mais usada por toda a gente. Todas as classes sociais, todas as freguesias, e fora a pronúncia, não é? Que eu não consigo imitar, mas é única, é única. Essa curiosidade foi-se desenvolvendo ao longo dos anos em que aqui viveu. Depois de ir juntando vários desses termos, várias dessas expressões, passou a utilizar mais alguns deles? Alguns, claro que sim. Eu a pronúncia não consigo ainda ganhar bem, mas já tenho... O meu filho tem 2 anos e meio e já tem alguma pronúncia, e por isso ele vai ter certamente. Mas sim, o tal disparate eu uso muitas vezes. Mesmo não ter tarelo, o discreto, que é um termo muito diferente do que se usa no continente, e eu passei a usar esse termo também. Mesmo uma expressão muito engraçada que é omessa, também passei a usar, e agora os meus amigos do continente já acham engraçado porque eles próprios não conhecem às vezes as expressões que eu uso e pronto, eu penso que ainda sou muito lisboeta na maneira como falo, mas para quem está no continente eu já sou muito terceirense, pronto, isso para mim é bom, porque eu fui muito bem acolhida e isto também, o principal terceirense para quem eu dirigi o glossário, claro que é o Gaspar, mas também para todos, porque penso que os terceirenses merecem. Já devia existir este glossário, como não existia, olha, 2021 passou a existir. Ana, podemos dizer que em muitas dessas expressões existe um certo humor que é transversal a várias delas? Claro que sim, claro que sim. Aliás, eu acho que esta ilha é caracterizada pelo humor e diversão e isso eu já falei algumas vezes e falo com todos os terceirenses, que é o que me seduziu mais nesta ilha, foi sem dúvida a mistura entre a paz e a diversão e o sentido do humor é uma coisa... única aqui, de facto as pessoas conseguem se divertir aqui às vezes com muito pouco material. Pronto, basicamente, mesmo só com dois dedos de conversa se consegue alargar muitas gargalhadas e isso é bom, isso é único. Muitas destas expressões, algumas delas que terão caído em desuso, como há pouco também nos disse, anualmente quase sempre são reeditadas num fenómeno que é muito nosso, que é o Carnaval, que vai buscar muito nos vários enredos que são criados, muitas dessas expressões, porque muitas das vezes os enredos passam-se precisamente no tal meio rural, com uma crítica social, onde muitas vezes essas expressões são recordadas. Isso também ajuda a que elas não se vão embora assim tão cedo. Sim, isso eu acredito, não é? Aliás, eu achei piada porque me falaram que num ano em que não há Carnaval foi exatamente, não se pode festejar, que o Carnaval existiu, sim. Com certeza. Surgiu este glossário, parece que foi tipo para tentar compensar um bocadinho a falta do Carnaval. Mas claro que sim, o Carnaval aqui acaba por eternizar uma série de termos e expressões. Acaba por ser uma espécie de repositório. Exatamente. E é bom especialmente para as crianças. Aliás, este glossário eu acho que é útil especialmente para as crianças, porque vão acompanhando termos e expressões que no dia-a-dia deixaram de ser familiares. Ana, vamos aqui a uma outra parte, que é a parte comercial. Isto é um livro que pretende ser divulgado, mas também vendido. Como é que as pessoas chegam a ele, sendo que foi uma edição da Letras Lavadas, que está à venda online, também se pode encontrar onde? Além de online, claro, no site de Letras Lavadas, podem encontrar em Angra, na loja do Adriano, brevemente também na Papelaria 96, na Praia da Vitória. Quando entrar em supermercados, avisarei, porque é um dos planos, mas ainda não entrou.
E depois uma coisa que eu se calhar posso deixar, porque no próprio livro está, é um e-mail que foi criado exatamente para os leitores poderem dar um feedback, até às vezes correções que queiram fazer, e é glossario3@gmail.com, que já tenho recebido algum feedback simpático, e também sim já recebi uma correção. E alguma sugestão de novas expressões? Sim, claro que sim, claro que sim. E isso para mim tem sido muito simpático, porque as pessoas agradecem. Todas as pessoas que me enviaram e-mails agradeceram, começaram por agradecer e enviaram novas expressões, e dão-me força neste projeto, acham piada e querem de facto ajudar-me a engordar as próximas edições, que eu acredito que existirão. Era isso mesmo, era aí mesmo que eu queria chegar. Portanto, em perspectiva poderá já estar uma segunda edição. Qual é que tem sido a aceitação nestas primeiras semanas de comercialização do livro? Até agora tem sido bastante boa. Eu tenho até pena porque foi divulgado, eu penso que foi divulgado talvez cedo demais, porque as pessoas quiseram logo comprar o livro e de facto ainda não estava disponível sequer na loja do Adriano. E claro que houve pessoas que compraram online, mas é sempre mais complicado, mesmo para pessoas mais velhas. Sim. Comprar online é sempre mais complicado e nada como ver o que se está a comprar em mão. E pronto, isso já é possível na loja do Adriano para já, e agora aos poucos vai entrando noutros passos. Características físicas deste pequeno livrinho. Quantas páginas tem? Quanto é que ele custa? Sabemos que tem a cor da ilha como base da sua capa. Exatamente, foi escolhido exatamente por isso. É lilás, mais para o roxo, mas é lilás pela cor da ilha. Confesso que não sei o número de páginas, mas é um livro muito pequenininho. E é em formato A6, por isso é um pequeno, mesmo pequeno fisicamente, glossário. Mas pronto, espero que continue a gerar emoções e gargalhadas, como já tem gerado. Certamente que isso vai acontecer. Ana Rita, foi um prazer falar consigo. Vamos continuar a divulgar também este projeto e esperar por futuras edições com mais coisas ainda à volta desta riqueza e tradicional da forma de falar e de se expressarem os terceirenses. Obrigada, Miguel. Foi um prazer também falar convosco e, olha, fico à espera de mais retorno, de mais terceirenses e que estejamos todos a acreditar numa segunda edição mais gordinha e eu aí prometo que vou decorar o número de páginas para poder divulgar. E obrigada a todos e um bom dia. E assim foi a nossa conversa com Ana Rita Martins de Carvalho. Ela é a autora deste Tal Disparate de Glossário, um livrinho pequenino da cor da nossa ilha e que junta expressões e palavras do falar terceirense.